Nós estamos aqui no capítulo 22, nós terminamos, né, essa parte aí. E agora vamos fazer uma recapitulação e falar um pouquinho sobre a volta de Cristo, mas eu quero convidar você a abrir lá em Apocalipse capítulo 22, o último capítulo do livro. Lembrando também que todo o curso está disponível aí no canal do YouTube da IPRA, tá certo? É só procurar lá o playlist, o Estudo de Apocalipse, que aí você vai ter todos os vídeos, né? Todo o curso. São 11 temas, né? Só que alguns com parte 1, parte 2 e tal. Então são várias aulas aí, mas está tudo disponível lá para você acompanhar aí o nosso estudo de Apocalipse, rever, tirar dúvida, estudar aí, tá certo? A apostila, como eu disse, também já está disponível lá em PDF. Deixa eu acender essa luz aqui, que parece que está oscilando a iluminação nossa aqui. Mas vamos lá. Então, está disponível lá, tudo bem? Vamos lá, irmãos. Capítulo 22. Eu quero ler aí a conclusão do livro contigo. Eu vou ler o verso 17, a partir do verso 17. Nós já lemos esses capítulos todos, mas vamos relembrar aqui do verso 17 até o verso 21, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Dentro dessa recapitulação, irmãos, lembrando, o Apocalipse foi escrito para a igreja da Ásia, né, as 7 igrejas da Ásia, mas que representam todas as igrejas de todos os tempos, de todos os lugares. Portanto, o texto de Apocalipse é para nós hoje. O melhor método para se interpretar Apocalipse é olhando para a cultura judaica e entendendo o método apocalíptico judaico, né? A escrita, o gênero literário apocalíptico judaico, que é um método repetitivo, né? de sessões paralelas e progressivas. Cada sessão tratando do mesmo período, tratando das mesmas situações, só que acrescentando detalhes e consequentemente, aumentando aí progressivamente o conhecimento do todo até fechar o quadro completo. Nesse sentido, então, nós estamos deixando de lado o método de interpretação cronológico literal. Apocalipse não trata de um livro cronológico, como se os eventos do capítulo 5 fossem antes ou fosse depois dos eventos do capítulo 4, como os eventos do capítulo 20 fossem sucessivamente ao do capítulo 19. Não, são sessões onde o autor conta e reconta, dividido em 7 ciclos. Você lembrando que o 7 é esse ciclo da perfeição, sempre tratando do mesmo período, que vai da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Que em Apocalipse é usado o símbolo de 1260 dias, 42 meses ou 3 anos e meio. Um tempo, tempos e metade de um tempo. Tudo isso refere-se ao mesmo período e não é literal. O milênio também é um período não literal, que refere-se um tempo um pouquinho menor do que os 42 meses, que os 1260 dias e que os 3 anos e meio. Porque o milênio refere-se ao período que vai um pouquinho antes da grande tribulação, quando virá os últimos flagelos e Satanás voltará a enganar as nações. Todas as questões que são colocadas no livro, os símbolos, precisam ser interpretados dentro da própria Escritura. Senão,
pelo livro do Apocalipse por todos os outros textos canonizados. Se o Apocalipse não explica sobre aquele sinal, não dá uma interpretação, então a gente tem que dar uma olhadinha no restinho da Bíblia, né? E fazer a interpretação segundo o que a própria Bíblia fala sobre aquele determinado símbolo. É assim que foi sobre as bestas, sobre a sequência dos impérios, é assim que a gente interpreta os aliados de Satanás e todos os outros detalhes. Muita coisa, então, do que é dito refere-se a algo que está no Antigo Testamento, justamente para que o leitor crente, que conhecia o Antigo Testamento, compreendesse e tivesse a chave correta para a interpretação da revelação. Muitas das coisas que são ditas não faz nenhum sentido quando não forem estudadas segundo todo o contexto bíblico. Para o Romano, por exemplo, que era o Império Romano que pegou esse livro, essa revelação, quando João assim escreve, estava preso, aquele que não conhecia nada da cultura judaica e nada das escrituras, para ele não faz sentido nenhum falar de o cordeiro que era leão, da besta com 10 chifres, outra com asas de águia, outro com cara de leão e por aí vai. Então, todos esses símbolos devem ser interpretados pela própria Escritura. Vimos também que Apocalipse é um texto que refere-se ao passado, ao presente e ao futuro, quando foi escrito, e que também é uma realidade para nós hoje. E que ele não foi selado porque ele, desde a sua escrita, já tratava das coisas que estavam acontecendo, coisas relacionadas aos últimos dias. E uma das coisas que nós vimos, né, nessa sequência aí, que apresenta Jesus como o próprio Deus encarnado, vitorioso, que escreve as suas igrejas para que essas igrejas sejam obedientes, santas, fiéis, diante das situações adversas que virão, que são divididos em 3 grupos. A perseguição, seja ela política, econômica, bélica, terrorista, seja lá o que for. A questão das heresias, do liberalismo, né, de abrir mão da fidelidade das sãs doutrinas. E o terceiro perigo é a apatia espiritual, o esfriamento espiritual. A igreja começar a se preocupar com as coisas somente sociais, somente terrenas, né, e se esquecer das questões espirituais. E por conta desses 3 riscos que a igreja corre, né, então nós vemos todo o desenrolar do Apocalipse mostrando por que isso acontece. Mostra que depois da ascensão de Cristo, Cristo já reina, ele assume o trono, e toma o livro selado, começa a abrir os selos, que instantaneamente permite com que a igreja avance no evangelismo, mas ela receba como reação a perseguição de Satanás e dos seus aliados. Satanás está preso no sentido de que não pode enganar as nações, por isso o evangelho sai vencendo para vencer, e o evangelho alcança as nações, mas a perseguição se levanta. A igreja clama ao Senhor, justamente por conta da perseguição. Os mártires que as suas almas já estão diante do Senhor, clamam para até quando o Senhor vai julgar e vai vingar a morte deles. E aí Deus então manda as trombetas para servir já de punição para os ímpios, para os perseguidores, enquanto que os selos tratam da perseguição de Satanás contra os crentes. Essa situação, então, acaba se tornando cada vez mais severa, e aí Satanás, então, se levanta contra a igreja e utiliza-se de 3 aliados para perseguir a igreja, para confrontar a igreja. A besta que emerge do mar, que refere todo o poder governamental, político, econômico e bélico, né, anticristão, e que se levanta contra a igreja e o Senhor. A besta que emerge da terra, que refere-se às falsas religiões, às filosofias e às heresias, né? Tem cara de cordeiro, mas a voz é do dragão.
E por último, a Babilônia, que é a prostituta, que é o sistema mundo de busca de prazer, de busca de satisfazer simplesmente os nossos desejos e negligenciar as questões espirituais. Esses aliados de Satanás vêm com toda a força sobre a igreja, perseguindo-a, tentando enganá-la ou seduzindo para uma apatia espiritual, que eram os mesmos perigos lá citados no começo nas cartas às igrejas. A igreja continua fiel, continua firme, pregando o evangelho, até que o mundo vem e persegue de tal forma que a voz da igreja se cala, né? Que é representado pelas duas testemunhas. A igreja, então, mesmo presente no mundo, é como se fosse um cadáver, né? A sua voz não faz mais diferença no mundo. E por isso é a figura lá dos dois profetas. E o cadáver fica ali até que Jesus volta. Então a igreja vai estar aqui presente, mesmo na grande tribulação, onde a voz da igreja praticamente vai zerar, ela não vai ter influência nenhuma mais. As pessoas vão se alegrar por isso, mas aí Jesus volta e traz a vitória, que é o grande tema do livro de Apocalipse, a vitória do Cordeiro e da sua noiva. E depois, então, que ele volta, ele aplica o seu juízo ao julgamento final, a separação entre justos e injustos, a inauguração do estado final, novo céu e nova terra, onde os justos vão para esse lugar e os condenados, os ímpios, vão para o lago de fogo e enxofre também para receberem aí a justa punição por toda a eternidade. Então, de modo geral, é isso. E aí, no capítulo 22, nós vimos Jesus, tanto no verso 7, no verso 12 e no verso 20, falando a respeito do seu retorno. Verso 7 do capítulo 22 diz: Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Verso 12: Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. E o verso 20 diz: Aquele que dá o testemunho dessas coisas diz: Certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Então, hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre essa questão da promessa da volta de Cristo e ver, de um modo geral, o que a Bíblia fala a respeito disso e o que nós podemos aprender sobre isso. Antes de entrarmos nisso, eu recebi aí uma pergunta da Thaís, né? Eu tinha te pedido, se você tivesse alguma dúvida e tal, para você mandar no WhatsApp. A Thaís nos mandou uma pergunta interessantíssima, que é: pastor, em relação quando Jesus voltar e a ressurreição acontecer, e aqueles que estiverem vivos serão transformados, a gente for para o céu. Como que vai ser isso? Quem é velho fica velho, quem é criança fica criança, quem tem deficiência continua deficiente. Em que idade nós vamos viver no céu? Como que será? Thaís, a Bíblia, na verdade, ela não fala nada disso. É um grande mistério. A única coisa que a Bíblia nos dá de base é que tudo aquilo que for consequência do pecado, Deus restaurará. Então, por exemplo, a minha deficiência física é uma consequência natural do pecado, está todo mundo sujeito. Então, se eu tinha alguma deficiência física, no novo céu, na nova terra, eu não vou ter. Tá certo? Eu até brinco geralmente com os adolescentes, né? Se o seu nariz grande é consequência do pecado, então você vai ter um nariz bonito lá. Agora, se não for, então pode ser que você tenha o mesmo nariz lá e fazer o quê, né? Mas Deus vai te dar graça, você vai aceitar o seu nariz do tamanho que ele for. Mais ou menos isso. Agora, a idade, infelizmente, nós não sabemos também. Existem muitos devaneios, né? Mesmo porque nós não sabemos em que idade Deus criou Adão e Eva. Né? Que idade que Deus criou Adão? Então, não sei. Então, é possível que dentro dessa ideia da ressurreição, o nosso corpo será um corpo glorificado, tem características tangíveis, ao exemplo do corpo de Cristo. É possível tocar no corpo de Cristo, ver, né, as suas feridas. Né? No caso de Cristo, isso era essencial para provar que ele realmente era o Messias. Mas é um corpo que entra no lugar que está fechado, ao mesmo tempo é um corpo que se alimenta, ok? Jesus comeu lá um peixinho assado, um favinho de mel,
já ressuscitado, passou 40 dias ali, e vários desses momentos ele come ali com os seus discípulos. Significa que nós vamos comer lá? Não sei, a Bíblia também não diz isso claramente. Aí alguém poderia dizer, mas Jesus ficou com as marcas lá da crucificação. Então, se eu tiver algum defeito físico, eu vou ficar com isso? Não, porque no caso de Cristo era essencial para a sua demonstração da sua ressurreição. A ideia é que um corpo glorificado, incorruptível, Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 15, que esse corpo então é incorruptível. Então tudo aquilo que é consequência da corrupção, da consequência do pecado, isso é eliminado. A própria velhice, né, pode ser colocada aqui como uma consequência natural do pecado. Nós envelhecemos por conta do pecado, por conta da consequência da morte, né, que o pecado trouxe. Então, pode ser que isso seja eliminado. Então, se eu estou velhinho, eu vou voltar a uma idade lá específica? Provavelmente. Agora, que idade é essa e como será? Infelizmente, faz parte de um dos mistérios da Bíblia, e aí só passando por esse momento que nós vamos ficar sabendo como será de fato. Tá bom? Espero ter respondido aí a sua pergunta. Viu, Thaís? Que Deus te abençoe, você e o Gabriel. Vamos voltar então aqui para o nosso tema, a volta de Jesus. Como nós vimos, Apocalipse capítulo 22, verso 7, verso 12, verso 20, e temos a promessa que ele voltará. Venho sem demora, venho sem demora, venho sem demora. É repetido isso 3 vezes nesse último capítulo aqui, para justamente reforçar a ideia da promessa da volta de Jesus. Mas alguém poderia dizer, mas venho sem demora, nós estamos no ano 2020, meu amigo, quase 2000 anos, né, da obra do ministério terreno de Jesus, e que demora é essa, né, ou sem demora é essa? Né? O que significa isso? O apóstolo Pedro ele vai nos falar alguma coisa sobre isso e provar que, na verdade, não está demorando, não, é o tempo de Deus, tá certo? Então veja lá, dê uma olhadinha comigo, nós vamos dar uma olhada em outros textos hoje, né? Como já fizemos durante todo o nosso curso. Então, o primeiro texto que eu quero chamar a sua atenção é a segunda carta de Pedro, capítulo 3, do verso 8 em diante. O capítulo 3 vai falar sobre a vinda do Senhor, e lá vai falar da destruição dessa terra e desse céu, que está de acordo com aquilo que Apocalipse diz, né? O verso 7 aí, do capítulo 3 de 2 Pedro, vai dizer, ora, os céus que agora existem, a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Então, a ideia é de que a terra será destruída e Deus criará um novo céu e nova terra, através da palavra de Jesus. Aí o verso 8, que é o que eu quero chamar a sua atenção. Todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Você que está pensando que está demorando aí para Jesus voltar, né? Então, uma coisa que não deveis esquecer, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, Deus ele está fora dessa questão aí do cronos, né? Do tempo. Para ele, 1000 anos é como um dia. E aí o verso 9 diz, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual o céu passará, ou os céus passarão, com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus
nova terra, nos quais habita a justiça ou habita a justiça. Então, Pedro vai dizer sobre confirmar aquilo, né, corroborar com aquilo que é dito aqui em Apocalipse, que o céu e a terra serão desfeitos e que Deus fará um novo céu e nova terra mediante Cristo. E também fala a respeito dessa aparente demora, que na verdade não é demora do Senhor. Deus continua no controle. E se Jesus não voltou ainda, é porque ele é longânimo, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. É aquilo que já foi dito, inclusive para os que morreram, que estão diante do trono do Senhor, que eles perguntam, Senhor, até quando? Até quando não julgas a nossa morte? Jesus falou, espera um pouco, tem que esperar completar o número dos seus conservos, daqueles que vão morrer, inclusive, fruto da perseguição. Então, da mesma forma que tem que esperar o número dos mártires se completar, tem que esperar o número dos eleitos serem alcançados. Por isso a evangelização, provavelmente é nesse sentido que Pedro está dizendo, para a gente apressar a vinda do Senhor, né? É no trabalho da evangelização. Se Jesus não vai voltar enquanto o último eleito não for alcançado, então o trabalho da evangelização deve ser constante. A lógica é que Deus já tem tudo isso determinado, né? Nada foge do seu soberano poder. Mas Jesus ainda não voltou, porque ainda pessoas precisam ser alcançadas com o evangelho da graça e se arrependerem em Cristo Jesus. Então, e o que o Pedro vai dizer é que um dia é como 1000 anos. Nós vamos ver essa relação depois comparando com outros textos, né? Ou melhor, já vamos fazer agora. O Salmo 90. Dá uma olhadinha lá. Salmo de Moisés. Salmo 90. Moisés vai falar assim. Da mesma forma que Pedro diz que para o Senhor um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia, Moisés diminui esse negócio, né? Diminui essa fração de tempo. Ele diz assim, ó, verso 4, Salmo 90, verso 4. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, como a vigília da noite. A vigília da noite. Essa expressão diminui ainda mais o tempo, mostrando que para o Senhor essa questão do cronos, né, do tempo, é algo que ele é atemporal. Deus está acima disso, né? Então, mesmo que para nós aí, já está passando quase 2000 anos, para Deus ainda está dentro do seu prazo, e ele está simplesmente aguardando o cumprimento dos seus decretos salvíficos, aguardando o último eleito aí ser alcançado. Então, para Pedro, um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Para Moisés, ele fala 1000 anos como um dia, como o dia de ontem, ou como uma vigília da noite, ou como a vigília da noite, como se fosse só uma parte da noite. Vamos dar uma olhada agora em Lucas, para entender um pouco mais essa questão do tempo aí. Lembrando aí que o chat está aberto, se você tiver alguma pergunta, viu, meu irmão? É só digitar aqui, eu estou com a página aberta aqui do meu lado. Assim que eu identificar aqui a sua pergunta, a gente já vai tratar dela, tá joia? Então vamos lá, Lucas capítulo 12, verso 37 e verso 38. Vamos dar uma olhada aqui. Diz assim, então, Lucas capítulo 12, 37 e 38. Aqui nós estamos na parábola do servo vigilante, que traz detalhes aí, né, sobre algumas questões desse tempo aí. Então, o verso 37 diz: Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-os servirá.
quando ele vier, na segunda vigília, ou quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim o achar. Nós temos aqui um indicativo interessante. Ele está falando da parábola do servo vigilante, de a gente estarmos vigilantes quando o Senhor voltar. Então, quando o Senhor vier, tem que nos encontrar vigilante. E aí ele vai dar aqui detalhes que essa volta do Senhor pode ser na segunda vigília ou na terceira vigília. Pastor, o que é essa vigília? Nós já vamos ver qual que é o tempo dessa vigília. Nós já vamos falar daqui a pouquinho. Mas há um indício no Evangelho de que a volta de Jesus pode ser entre a segunda e a terceira vigília. Ok? Guarda isso aí para a gente trabalhar um pouquinho aqui. É lógico que ninguém está aqui querendo marcar dia, data, hora da volta de Jesus, hein? Pelo amor de Deus. Mas nós temos que estar atentos aos símbolos das Escrituras que nos dá indicativo de conhecer os tempos e as épocas, né? Inclusive textos que nós vamos trabalhar no próximo domingo, aí, que é a sequência lá de Tessalônica, que nós vamos falar sobre a volta de Jesus no sermão de domingo, tá? Então já esteja atento aí. Então, o Lucas capítulo 12 diz segunda ou terceira vigília da noite, tá certo? Eu já pus aí 9 horas, das 9 às 3 da manhã. O que acontece? As vigílias são contadas de 3 em 3 horas. Lembra que à noite, né, o dia para o judeu começa no pôr do sol. Então a vigília da noite são 12 horas. São 4 vigílias. Tudo bem? Vamos imaginar, 6 da tarde. Então 6, 7, 8, 9, termina a primeira vigília. Às 9 horas da noite começa então a segunda vigília. Então 9, 10, 11, 12. Meia-noite para nós é o fim da segunda vigília. Aí meia-noite, 1, 2, 3, a terceira vigília. E 3, 4, 5, 6, a quarta e última vigília da noite. E aí começa a contar as vigílias do dia. Lembra lá, Jesus foi sepultado, né, na hora 9ª. Por quê? Porque aí durante o dia conta diferente. Às 6 horas da manhã até às 7 é a primeira hora, depois segunda hora até às 8, terceira hora 9. Quarta hora 10, quinta hora 11, a sexta hora, meio-dia. Então quando a Bíblia fala sobre a sexta hora, ele está falando do meio-dia. Quando está falando da 9ª hora, está falando das 3 da tarde. Então é assim que se conta o tempo no contexto bíblico. Durante o dia, você conta, são 12 horas durante o dia, então, primeira hora, segunda hora, terceira hora. E a noite é dividida em vigílias. Cada vigília tem 3 horas. Primeira vigília até às 9, segunda vigília termina à meia-noite, terceira vigília termina às 3 da manhã. Segundo Lucas 12, o Senhor vai vir, ou virá, quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira. Ok? Moisés diz que 1000 anos é como se fosse uma vigília. Tudo bem? Então, vamos imaginar, se 1000 anos é como uma vigília, a primeira vigília seria os nossos primeiros 1000 anos. A segunda vigília é o que nós estamos vivendo aí. Ok? E a terceira vigília, 3.000 anos. Vamos imaginar isso. Então, se a gente seguir esses indicativos bíblicos, na tentativa de interpretação, um dia como 1000 anos, 1000 anos como uma vigília, o Senhor viria entre a segunda ou na terceira vigília, então nós estaríamos ainda nesse período da possibilidade da volta de Jesus Cristo. Tudo bem? Não sei se eu estou sendo claro aqui, qualquer coisa você vai colocando lá. Não sei se da maneira que eu estou expondo aqui, você está acompanhando aí o meu raciocínio. Vamos lá agora para Mateus capítulo 25. Estou pegando os símbolos que a própria Bíblia apresenta a respeito da vinda do Senhor. Então, Mateus 25, nós estamos aqui já no sermão escatológico, que fala das coisas do fim.
E no verso 6, nós temos a parábola das virgens e temos um detalhe aqui na parábola das virgens também da volta do Senhor. Eu vou ler aqui os 6 primeiros versos. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Jesus é o noivo, tá? 5 dentre elas eram nécias, 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Tardando o noivo, porque o noivo geralmente vem buscar a noiva de noite. E geralmente na semana da lua nova, que é a semana mais escura. É assim na tradição judaica. Então, quando Jesus diz que virá como ladrão da noite, é um indicativo da cultura judaica, onde os noivos, depois de todo aquele processo dos contratos com a família, do pagamento do dote e de construir a casa e tudo direitinho, então, o que eles faziam? Eles vinham raptar, arrebatar a noiva de noite. É assim que funcionava. E aí Jesus, que é o noivo, que vem buscar a sua noiva, por isso o tema do nosso estudo, né? A vitória do Cordeiro da sua noiva, que é a igreja, que é a Nova Jerusalém. Esse noivo vem nos arrebatar. O contrato de casamento já foi feito na primeira vinda de Jesus. O noivado já foi feito, que é o cálice, na Santa Ceia. O dote já foi pago, que é o preço que Jesus pagou na cruz do Calvário pela noiva. E aí agora estamos aguardando completar o tempo que o pai determina para que o filho prepare lugar e então a câmara nupcial e venha buscar a noiva. Nesse período a noiva ela tem que estar ataviada, ela tem que estar vigilante, ela tem que estar preparada, ela tem que estar com lâmpada na lâmpada, com azeite na lâmpada, ou seja, ela tem que estar todo preparado. E o pessoal do cortejo, que é o caso aqui das 10 virgens, o noivo não ia casar com as 10 virgens, mas é o pessoal do cortejo aqui, tem que estar atento. E aí o verso vai dizer: e tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! E saí a seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Então veja, o verso 6 nos dá um horário aqui. À meia-noite. Fazendo o caminho inverso aí. Pedro vai dizer que um dia é como 1000 anos. Moisés vai dizer que esses 1000 anos é como a vigília da noite. Nós vimos que a vigília da noite são de 3 em 3 horas e que, segundo Lucas, o Senhor viria entre a segunda vigília e a terceira vigília. As possibilidades que são dadas lá em Lucas 12. Nós sabemos que a vigília da noite, da segunda até a terceira vigília, então vai das 9 da noite até as 3 da madrugada. E agora Mateus diz que ele vai vir no meio, exatamente no meio, entre a segunda vigília e a terceira vigília, meia-noite. Então, se isso conta tempo, irmãos, mostra que nessa transição da segunda vigília para a terceira vigília, há uma possibilidade da volta do noivo. Mesmo porque todos esses símbolos na Bíblia não estão aqui por um acaso. Deus, na sua soberania, inclusive pede para que os crentes calculem, estejam atentos, vigilantes e preparados. Nós estamos justamente nesse período do fim da segunda vigília para o início da terceira vigília. Considerando aí 30 e poucos anos de diferença, então vamos imaginar que a primeira, quando Jesus foi assunto ao céu, a primeira vigília, 1000 anos, tá? Do ano 33 até 1033. Segunda vigília começou, vai até 2033. E terceira vigília começa em 2033. Estou jogando aqui datas, não estou marcando nada, hein, irmãos? Só para que você entenda essa linha de raciocínio em símbolos que a Bíblia nos deu. Então imagine, nós estamos justamente, irmãos,
na transição da segunda vigília para a terceira vigília. E aí nós temos um dado de Mateus 25, falando da parábola das 10 virgens, que o noivo vem meia-noite. Meia-noite é a transição da segunda vigília para a terceira vigília, que é o que nós estamos próximos. É lógico que nós sabemos que o nosso calendário tem alguns anos de diferença, algumas dificuldades, parará, mas nós estamos justamente nesse padrão. Se uma vigília é como 1000 anos, então nós estamos nesse padrão da passagem da segunda vigília para a terceira, justamente no meio. Pode ser que seja a terceira vigília inteira, se a gente for seguir o indicativo de Lucas. E aí, meu amigo, você tem muito tempo para frente. Mas se Mateus estiver trazendo uma luz para a interpretação dessas explicações, então nós estamos às portas dessa passagem da segunda vigília para a terceira. Ou seja, a meia-noite está chegando. A meia-noite está próxima. Ok? São indícios, irmãos, que a palavra de Deus aponta que a gente não pode desprezar. Ah, não aconteceu. Tudo bem, vida que segue, a gente tem que continuar santo, obediente, vigilante, crendo em Cristo, amando, servindo, falando de Jesus, pregando o Evangelho, até Jesus voltar. Mas sem nos esquecer das profecias do livro do Apocalipse. Se ele diz que ele vai voltar, eu preciso estar atento a isso. E se ele diz que eu preciso estar vigilante para que eu não seja pego de surpresa, então eu preciso estar atento aos indícios e a detalhes, símbolos que a Bíblia me apresenta, que podem me dar aí um parecer sobre a volta de Jesus. Vamos dar uma lida agora lá em Lucas 17. Tá tudo bem por aqui, irmãos? Depois, se você estiver acordado aí, se você não dormiu aqui como as virgens, né? Se você não adormeceu, você dá um toque aí para eu saber que você está me acompanhando, pelo menos, para eu não ficar sozinho aqui. Tá bom? Eu sei que os meus estão aqui, mas mais ou menos. Não, tá todo mundo firme aqui. Então vamos lá. O Samuel aí, ó. Samuel, é isso aí, ajuda o pai aí. Então vamos lá. Lucas 17. Hoje nós estamos aí com cerca de 38 espectadores simultâneos, né? Mas estamos lá, tá joia? Então Lucas 17. A Luiz e o Mauro estão firmes aí comigo. Márcio Eiras. Ô Márcio, depois você põe o endereço lá do site aí, escreve aí para nós. Tá bom? Obrigado, irmão. Tá todo mundo junto aí. A Valdívia também tá aí, bem desperta. Que bom. Com azeite na lâmpada, hein, irmãos? Vamos lá. Obrigado aí o pessoal que está dando o retorno. Abra lá, Lucas 17, verso 20 em diante. Nós estamos aqui sobre o tema a vinda do reino de Deus. Diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, isso aqui é importante, tá? Porque essa expressão aqui que nós vamos encontrar aqui, irmãos, vai fundamentar toda a interpretação não literal e não cronológica que nós usamos lá em Apocalipse. Tá? Então, e beleza, então, Jean Carlos, Roberto, todo mundo aí. Então vamos lá. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, presta atenção: não vem o reino de Deus com... O que está escrito aí? Visível aparência. Por quê? O judeu esperava que o Messias viria para inaugurar um reino visível, terreno. Jesus assumindo o reino de Davi, assentando no trono de Davi. E até hoje, boa parte da igreja, aqueles, principalmente os pré-milenistas, aguardam Jesus voltar para essa terra para inaugurar um reino terreno, que é o milênio. Só que Jesus, desde o seu ministério terreno, irmão, já disse que o reino não é visível. O reino não seria terreno. E que o reino já veio na primeira vinda. O reino começa, o rei chegou. E Jesus, quando foi assunto, ele tem autoridade no céu e na terra. E ele já está reinando.
O milênio já está acontecendo, porque o próprio Cristo disse que o seu reino não viria com visível aparência, mas é espiritual. E por isso que você tem lá a parábola do fermento, aqui uma das parábolas que o fermento é utilizado como algo positivo, que o reino dos céus é semelhante a uma mulher que pegou uma medida lá de farinha e não sei quantos de fermento, e colocou e misturou, e silenciosamente, sem observar, você não consegue ver o que é fermento, o que é farinha, mas você vê o reino crescendo. Não é assim? Como você vê a massa crescendo. O reino de Deus, ele não veio com visível aparência, ele não tem um reinado terreno, local, um trono, mas ele está crescendo e alcançando todas as nações. Portanto, aqueles que aguardam a volta de Jesus para a inauguração do reino milenar, desprezam a própria palavra do Senhor, que diz que o reino não é de visível aparência, e que Jesus já recebeu toda a autoridade no céu e na terra quando venceu a morte na cruz. Quando ele ressuscitou. E por isso ele foi assunto ao céu. Por que Jesus subiu ao céu? Para ficar lá sem fazer nada? Não, para reinar. Porque ele está agora com o domínio de todo o universo nas mãos. E as coisas estão acontecendo. Então, não podemos esperar um reino visível. Como se Jesus viesse para inaugurar lá em Jerusalém o trono de Davi. E aí, não tem, já está acontecendo. O reino já está acontecendo. O reino não é de visível aparência, ele está acontecendo. Mas vamos lá, vamos ver o que mais Jesus. Jesus então lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui, está lá em Jerusalém, ou lá está. Porque o reino de Deus está dentro de vós. É a palavra de Deus que vai mudando o coração e você, como parte desse reino, evangelizando, vai alcançando todos os povos. A seguir, dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. E vos dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo lá, não vades nem o sigais. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Jesus voltará, irmãos, mas não para reinar e não para estabelecer reino aqui. Ele voltará de um modo reluzente, glorificado, como juiz, e isso será visível para todos. É isso que o próprio Cristo está dizendo. Então siga o que a Bíblia diz, não o que as revelações posteriores foram dadas. Alguém lá que, sei lá, comeu alguma coisa lá que fez mal, e falou, Deus me falou que vai vir um arrebatamento secreto. Isso não tem na Bíblia. Fica com a Bíblia é a verdade, é aqui que você tem que firmar a sua fé. Não nas conversas que vem por aí. O profeta falou que Deus levou ele para o céu, ele já foi para o inferno 7 vezes, foi para o céu 13, e aí Deus falou para ele, mostrou aquela rua de ouro. Para com isso, revelação, joga fora, porque o período revelacional terminou em Jesus Cristo. Jesus é o ápice da revelação. Esses profetas de plantão aí faz um desfavor tremendo para a igreja, a verdadeira igreja de Cristo. E tem enganado muita gente. É os caras que é um Zé Ruela qualquer, dentro da igreja eles acham que é alguma coisa. Cuidado, é falso profeta. O que você tem que estudar é a Bíblia. A palavra revelada de Deus. Lembre que foi dito no final de Apocalipse. Quem acrescentar alguma coisa ou tirar alguma coisa, Deus vai puxar a orelha desse cara. Então, a revelação foi dada. Não tem que acrescentar coisa nova agora. O que nós temos que fazer agora é interpretar aquilo que já foi revelado. Tá bom? Então, aí Jesus vai dizendo. Verso 25. Mas importa que primeiro, antes que ele volte, importa que primeiro ele padeça muitas coisas, seja rejeitado por essa geração. E aí ele diz, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Ok?
Então, nós não estamos esperando Jesus voltar para inaugurar um reino milenar que vai estar ali ou acolá. O reino de Deus não vem com visível aparência. Ele já está acontecendo aqui agora, desde a primeira vinda de Jesus. Todos aqueles, depois da primeira vinda de Jesus, da morte, da sua ressurreição, já estão vivendo debaixo do reino de Cristo, o reino celeste de Cristo. O reino que ainda é invisível, não é visível a todos, mas é real. E não virá. Lembra quando Jesus, nós estudamos recentemente na escola dominical, Pilatos foi interrogar Jesus, ele falou, meu amigo, se o reino fosse desse mundo, viriam aqui os meus ministros e dariam fim nisso tudo. A autoridade que você recebeu do alto. Então faça o que você tem que fazer, porque o meu reino não é deste mundo, não. Então, sempre foi a fala de Jesus. O problema é que a igreja ficou dando ouvidos ao dragão e a besta da terra, que tem cara de cordeiro, mas a voz do dragão, e fica recebendo revelações, sabe-se lá de onde vem? A gente sabe de onde vem, porque no de Deus não foi. E aí fica acreditando em muitas situações que estão fora da Bíblia. Cuidado, o reino de Deus não vem com visível aparência. Vamos lá que a Valdívia tem uma pergunta aqui. Com relação a essa passagem, Apocalipse 22 se relaciona a Apocalipse ou toda a Bíblia? Em relação a não acrescentar e retirar, fala mais especificamente de Apocalipse. Só que, como é a última revelação pelo Filho, ela acaba sendo um princípio aplicado a toda a Escritura. Tá? Apesar de que gramaticalmente, quando você vai fazer exegese, refere-se mais especificamente à profecia do livro, à própria revelação de Apocalipse, como Apocalipse é a última revelação dada pelo Filho, através do anjo, que foi dada para João registrar. Mas a revelação é de Jesus Cristo. Apocalipse, capítulo 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo. Então, como sendo a última revelação, aquela chamada lá do verso 19 do capítulo 22, aplica-se especificamente à última revelação. Mas serve como princípio para todas as revelações, ou seja, para toda a Escritura. Quem retirar e quem colocar, meu amigo, vai estar aí recebendo, porque está adulterando a palavra de Deus. Então isso é muito sério, é muito perigoso. Tá bom? Então, voltando aqui, Lucas 17, de 20 a 30, o reino, irmãos, já é uma realidade. Então, o reino não é visível como o reino específico. E aí ele vai dar alguns detalhes dos dias da volta de Jesus. Como nos dias de Noé, como nos dias de Ló. Nós já falamos isso várias vezes, vou repetir aqui. Como que eram os dias de Noé? Se você for lá para Gênesis e ver como que eram os dias de Noé, você vai ver que era um dia cheio de violência e cheio de corrupção. Ok? O que nós estamos vivendo? Violência e corrupção. Tem uma questão aqui fantástica, né, que a gente faz um paralelo interessante. O termo violência, lá em Gênesis, no hebraico, é Hamas, que, coincidentemente, é o nome, né, de um grupo terrorista palestino que manda míssil lá contra Israel todo dia. O Hamas, que é violência em hebraico. Tá certo? Então, dias de violência e corrupção. Corrupção não precisa nem te dar exemplo, né? De como que nós estamos vivendo o período de corrupção. Tá certo? Então, são períodos que indicam que é próximo da volta de Jesus. Pastor, mas sempre teve violência, sempre teve corrupção. Sim, mas quando você teve um grupo chamado Hamas? Como que você vê corrupção em Israel? Nós tivemos um escândalo recente. Veja, a igreja hoje é o povo de Israel, os messiânicos e a igreja cristã. Mas as profecias sempre focam o povo judeu. Você tem que estar de olho lá. Tá bom? Como nos dias de Ló. O que tínhamos nos dias de Ló? Sodoma e Gomorra.
promiscuidade, homossexualismo, libertinagem, tudo isso característico dos dias de Noé e dos dias de Ló. Estamos vivendo isso, irmãos. Hoje nós não podemos nem... o simples fato de eu nomear isso aqui durante um estudo bíblico já pode gerar aí um certo constrangimento, as pessoas já me chamar de homofóbico, simplesmente porque eu falei que nos dias de Ló havia promiscuidade, homossexualismo e libertinagem. Meu amigo, isso é estudo bíblico, nós vamos fazer o quê? E que os nossos dias têm essas mesmas características. E que Jesus disse que quando se aproximasse da sua vinda, da volta de Jesus, seriam dias iguais os dias de Noé, iguais os dias de Ló. Ou seja, com violência, corrupção, promiscuidade, homossexualismo, libertinagem. As pessoas viveriam despreocupadas da volta de Jesus. As pessoas vão comer, beber, se dar em casamento, casar, vão comprar, vão plantar, vão vender, vão edificar. Não está nem aí com esse negócio de Cristo. Jesus já demorou demais, não vai nada, isso aí não vai acontecer nunca. Essa é a postura. Tá certo? Vamos lá que o presbítero Clodoaldo nos tem aqui uma colocação, aqui uma pergunta, vamos ver. Pastor, na Bíblia Romana tem um livro a mais do que a nossa. Isso entra no acrescentar, como diz Apocalipse? Olha, de um modo geral, sim. Na verdade, não é só um livro a mais. Eles têm 7 livros a mais, todos no Antigo Testamento. São livros basicamente históricos, que contam a história do povo de Israel, muitos deles contando momentos até interessantes da história de Israel, que Jesus, inclusive, de certa forma, reconhece aquele período histórico. Nós vemos, por exemplo, Jesus participando da festa das luzes, que é o Hanukkah, o Chanukah, que é uma festa estabelecida na época dos Macabeus e que está registrada lá no livro de Macabeus. Mas o que aconteceu? Por que a Igreja Católica tem esses 7 livros a mais? Existem no Antigo Testamento, o Novo Testamento também tem, os chamados livros apócrifos. No caso do Antigo Testamento são 14. Desses 14, a Igreja Católica, quando houve a Reforma Protestante, separou 7 livros e introduziu no Antigo Testamento. Então a Igreja Católica, a Bíblia Católica, tem 7 livros a mais no Antigo Testamento. Se você for pegar o Antigo Testamento judaico e comparar com o nosso, é igual. Se você pegar o Antigo Testamento, ou a Escritura judaica, que é só o Antigo Testamento, e comparar com os católicos, eles acrescentaram 7 livros a mais. Por que eles fizeram isso? Quando veio a Reforma Protestante, muitas práticas do catolicismo foram condenadas pela Reforma Protestante. E esses livros históricos, de certa forma, vão referendar uma outra prática que os católicos tinham assimilado dentro do sincretismo religioso. Por exemplo, já falei de Macabeus, então vamos falar. Macabeus vai falar da história do Judá Macabeus, né, que lutou para tirar os gregos, o Império Grego, tirar Israel debaixo do Império Grego. O que os gregos fizeram? Eles profanaram o templo, sacrificaram porcos no templo, e aí Macabeus, que era sacerdote, levantou para a purificação do templo. E aí eles precisavam acender o menorá, precisavam acender o candelabro, e não tinha azeite consagrado. O azeite que eles tinham dava para um dia só, mas eles oraram e consagraram ao Senhor, e o azeite que era suficiente para um dia acabou durando lá um punhado de dias, uma semana inteira, até se preparar e consagrar mais azeite. Então isso é tido como um milagre, e a Igreja Católica utiliza isso para referendar o uso de velas dentro da igreja. Se no templo do Antigo Testamento tinha o candelabro, então nós podemos ter as velas, né? E é por isso que você vê lá na Igreja Católica, tem lá no altar da Igreja Católica, tem lá no fundo, hoje é tudo eletrônico, tá? Não põe mais vela porque está proibido. Mas tem lá uma luzinha vermelhinha lá, que representa a presença de Deus no templo, da mesma forma que o fogo lá no candelabro do templo judeu representava que Deus estava presente. Agora, com a destruição do templo, com o fim da lei cerimonial e com o fim do sacerdócio levítico, então tudo aquilo que era objeto
presente no templo do povo judeu caiu. Já foi o seu tempo, não tem mais o porquê de eu usar esses elementos. Por isso, então, o candelabro, o uso de velas, ou qualquer outra, a arca da aliança que os caras estão fazendo aí para pôr nas igrejas evangélicas, tudo isso não tem valor nenhum e é, na verdade, uma abominação. Mas posso sim dizer que se o povo judeu não reconhece aqueles livros como sendo sacros, canonizados, nem o povo judeu reconhece o livro de Macabeus, por exemplo, como sendo de Deus. Ele só tem como um livro histórico. Eles não acrescentaram esse livro nas Escrituras. Então, nós também não devemos acrescentar. Então, nesse sentido, tem alguma relação com a exortação lá de Apocalipse 19. Tá bom, presbítero Clodaldo? Que Deus abençoe aí. Dona Odete também. Então, voltando para cá, irmãos, sobre a volta de Jesus, ele dá características do tempo. Você pode dizer, pastor, violência, corrupção, promiscuidade, homossexualismo, libertinagem sempre aconteceram. Verdade. Mas, nos nossos dias, essa situação tem se tornado cada vez mais evidente. Você pensar, há 50 anos atrás, irmãos, nós íamos pensar na questão do liberalismo, da promiscuidade, do homossexualismo, nos grandes centros. Falar em liberalismo de homossexualismo, por exemplo, há 50, 60 anos atrás, nós estávamos falando de Nova York, nós estávamos falando de Amsterdã, nós estávamos falando de Paris, sei lá, Londres, ok? Hoje não, nós estamos falando de Bueno de Andrade, nós estamos falando de, sei lá, de Laranjeira, nós estamos falando de Córrego Rico, nós estamos falando das corritelas. Isso já está presente em todo mundo e é uma prática liberal e que todo mundo tem que respeitar, porque diante da geração que vivemos, a palavra, o princípio da palavra de Deus, apresentando isso como algo que vai contra a vontade de Deus, isso não tem mais voz, isso não vale mais. As pessoas têm que respeitar e têm que aceitar e não podem mais apresentar isso como verdade bíblica, porque vai confrontar aqueles que assumiram esse tipo de prática. Veja, então essa situação se torna uma situação como nos dias de Noé e como nos dias de Ló. Por isso, é relevante para os crentes que essas realidades, dentro das características dos nossos tempos, dos nossos dias, serve então como um indício da proximidade do retorno ou da volta de Cristo. Tudo bem até aqui, irmãos? Vamos lá. Lucas 21, vamos dar mais uma olhada aqui. Lucas 21, falando ainda da questão dos últimos dias, do verso 7 em diante, você tem os princípios das dores. Nós vamos ver aqui praticamente todo o capítulo, juntamente com Mateus 24, de 1 a 28. Nós estudamos isso numa escola dominical algum tempo atrás. E aí nós fizemos uma divisão. Você vai ter características políticas, características sociais, governamentais, eclesiásticas, de sinais no céu. E você vai ter também questões, deixa eu ver o que eu não mencionei aqui, de convívio familiar, tá certo? Então, Lucas 21 e Mateus 24 vão apresentar todas essas características. Nós fizemos, inclusive, um quadro que nós passamos para vocês naquela ocasião sobre essas características, tanto internas quanto externas. Características relacionadas à igreja, falsos mestres, heresia, apostasia, características externas, aumento da criminalidade, da promiscuidade, dos sistemas governamentais, características celestes, né? Sinais no sol, sinais na lua, sinais nas estrelas, alinhamentos e uma série de fatores. Nós não vamos ler todos os versículos aqui, porque nós já fizemos isso em outro momento, e eu vou pontuando conforme a gente for. Então, nós temos aqui, pegando Mateus, né, como padrão, então, dentro das características internas, dentro da igreja, vai aparecer muito falso Cristo, pessoas se dizendo, trazendo revelações ou se colocando na posição de Cristo. Lembrando que anticristo não significa simplesmente contra Cristo, mas significa no lugar de Cristo. A pessoa muitas vezes se diz cristã, fala em nome de Jesus, mas está se colocando no lugar de Cristo. É o que acontece muitas vezes em algumas igrejas,
onde os pastores assumem o lugar do Espírito Santo. As pessoas não fazem absolutamente nada se o pastor não falar sim ou não. Não compra um carro, não compra uma casa, não namora, não casa. Os caras vivem debaixo do guia, do guruzão, né, que assumiu o lugar do Espírito Santo. Isso é um falso Cristo, meu amigo. Pula fora desse cara. Procura uma igreja verdadeira. Você que ouviu a palavra da verdade e o Espírito Santo selou o seu coração, você já recebeu o Espírito Santo no momento que você creu. Você tem o Espírito Santo. Essa é a característica da nossa geração. E o Espírito Santo, então, vai dirigir. Você não precisa de ninguém. O pastor, ele só vai ser aquele que vai te instruir, mas ele não vai determinar a sua vida. Tá certo? Vamos lá. Opa, a Regina está aqui conosco. Regina Mendes, seja bem-vinda. Nós vamos chegar na figueira, Regina. Né? Calma, só um pouquinho, nós vamos chegar nela. Que é mais um indício dos dias próximos da volta. O que mais que é dito aqui em Lucas 21, Mateus 24? Guerras, rumores de guerras, isso como princípios das dores. Fomes, fenômenos naturais, princípio das dores. A chamada cristofobia, né? A perseguição e morte de cristãos. Isso está acontecendo agora. Não vou pôr vídeo aqui de perseguição, porque senão nós derruba o YouTube de novo, né? Apostasia, muita gente negando a fé, abandonando a fé, abraçando heresias, abraçando liberalismo, aumento da iniquidade, escândalos sobre escândalos, e até mesmo entre os crentes. A pregação, o avanço da pregação do evangelho é mais uma característica. Hoje nós temos aí, inclusive foi feita uma animação, né, do avanço do evangelho desde o primeiro século. Nós sabemos que o evangelho já alcançou todas as regiões do mundo, irmãos. E a promessa de salvação é ter representante de toda o povo, nação, língua. Não precisa ser de todas as épocas. Se nós tivemos lá um representante daquela etnia alguns séculos atrás, está valendo. Então, fique atento. O que mais? O surgimento do abominável, vai dizer lá em Mateus 24, depois Paulo vai dizer isso também lá em 2 Tessalonicenses, que pode ser uma pessoa, mas pode ser um sistema. O fim dos tempos do gentio, isso aqui é importante. Lucas 21, verso 24. Veja o que diz aí Lucas 21, verso 24. Cairão ao fio da espada, serão cativos para todas as nações. Falando dos judeus, os judeus vão ser cativos e levados. Já foi, já aconteceu. Até que o tempo do gentio se complete, Jerusalém será pisada por elas. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a criação do Estado de Israel, o povo judeu voltou para Jerusalém, voltou para Israel. Depois da Guerra dos 6 Dias, lá na década de 60, eles assumiram parte da administração de Israel. E agora, em 2017, Jerusalém foi declarado novamente a capital do Estado de Israel. Então, o período dos gentios já terminou em Israel. Quem está comandando Israel agora é o próprio judeu, é o próprio povo de Israel. Isso é o fim do tempo dos gentios. Então, isso é um dado escatológico fantástico. E aí, sinais nos céus, nós já estudamos sobre o eclipse solar, as luas de sangue, nas datas judaicas, nas festividades judaicas, que são datas que o próprio Deus estabeleceu, isso lá no Antigo Testamento, e que através do sol e da lua você tem com precisão as festas que Deus deu. Então tudo isso, irmãos, mostra que estamos vivendo um período próximo da passagem da segunda vigília para a terceira vigília, que é a meia-noite, a metade, que é quando o noivo vem. São indícios, a gente não pode desprezar isso, ok? Zacarias capítulo 12, verso 10, vai dizer assim, eu vou ler para você. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aqueles a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad-Rimon no vale do Megido. A terra pranteará cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, as suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte,
e suas mulheres à parte, a família de Levi à parte, as mulheres à parte, a família dos Simeitas à parte, as suas mulheres à parte, todas as mais famílias, cada família à parte, as suas mulheres à parte. Ou veja, o entendimento de que eles mataram o Messias. Nós temos tido um crescimento de número de messiânicos, judeus messiânicos. Existe um vídeo na internet, você pode procurar o capítulo proibido de Isaías. Um judeu vai lá e pega Isaías 53 e começa a ler ele na rua lá de Israel, de Jerusalém. E a maioria dos judeus não tem conhecimento de Isaías 53, porque nas sinagogas esse capítulo foi proibido de ser lido. Olha que coisa louca. E aí quando eles leem, esse repórter pergunta, inclusive para os judeus, senhoras, jovens, velhos, de quem que ele está falando esse capítulo 53? Quando você lê isso aqui, de quem você se lembra? Aí eles falam, o profeta Jesus. Então ele é o Messias. E aí as pessoas assustam. Mas está tendo um despertamento e as pessoas estão lamentando o fato de terem matado o Messias. Muitos judeus. Isso é mais um indício da volta de Jesus. Quando você vai para Daniel capítulo 7, vamos lá, eu vou ler aqui para você. Nosso tempo está acabando, mas vamos lá. Daniel capítulo 7, verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com a nuvem do céu um como filho do homem, e dirigiu-se aos anciãos de dias, e os fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, o seu reino jamais será destruído. Isso já acontece, Jesus já é adorado, servido em todos os lugares, irmãos, desde o primeiro século. Né? Ele é a rocha que quebrou todo o sistema dos impérios e agora se transformou em uma grande montanha, trazendo sombra sobre todas as nações. Isso já aconteceu. Vamos lá para Mateus capítulo 24, que é um outro texto que fala da volta de Jesus, sermão escatológico. Mateus 24, verso 31, nos dá um indício aí desse tempo ainda. Vai dizer assim, Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma ou outra extremidade dos céus. Ou seja, a volta de Jesus vai ser com trombetas, com clangor de trombetas, ou seja, todo mundo vai escutar e vai ser visível. Né? Ele reunirá os seus eleitos, os seus escolhidos de todos os cantos da terra. O verso 27 desse mesmo capítulo vai dizer, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, a volta de Jesus vai ser visível e todo mundo vai ouvir esse negócio. Não existe essa ideia do retorno secreto. Cuidado com isso. E aí nós chegamos naquilo que a Regina aí Mendes mencionou, né? A figueira está florescendo, olhar para a figueira, que é perfeito, que é a parábola da figueira. Tá figueirinha aí, foi digitado errado aí. Que está lá em Mateus 24, de 32 em diante. O que ele diz a respeito da parábola da figueira? Que é uma explicação para você estar vigilante. A figueira, eu vou mostrar para você, representa Israel. O retorno do Estado de Israel, irmãos, o povo de Israel ficou disperso aí todos esses anos. Desde a destruição do templo, lá no ano 70, o povo começou a ser disperso, e aí Jerusalém entra todo o período feudal, os judeus são expulso da Espanha, expulso não sei da onde, foi expulso. Até que o Império Otomano, que seria esse último império aí, assume em 1517 o reino de Israel. E só em 1917, 400 anos depois, com o fim da Primeira Guerra, é que começa toda a movimentação para o retorno de Israel, quando a Inglaterra vence a Primeira Guerra Mundial e assume o comando da Palestina.
E aí no fim da Segunda Guerra Mundial, aí você tem a criação do Estado de Israel, e aí o povo de Israel reassume, e aí o fim do período dos gentios se dá. Essa figueira florescendo é o retorno de Israel. Essa é a ideia. Veja aí o que diz o verso 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam, é a renovação da figueira. E as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo aconteça. Que geração? A geração que vê o renovo da figueira. Agora, a dificuldade é identificar quanto vale uma geração. Nós temos vários números na Bíblia. Uma geração pode ser 40 anos, pode ser 70 anos, pode ser 80 anos, pode ser 120 anos. Mas é a geração. Veja, nós temos os detalhes lá de Lucas com Mateus falando das vigílias. Nós temos o detalhe da geração do renovo da figueira. Agora, a gente não sabe se o renovo da figueira foi lá em 47 ou se o renovo da figueira foi em 67 com a Guerra dos 6 Dias. Não sabemos. Mas são indícios que mostram o renovo da figueira. Agora, então, explicando. Quem que é a figueira? Vamos ver alguns textos aí para comprovar aí. Ainda tenho 10 minutinhos. Espero que a gente consiga aqui. Então, vamos lá. Juízes, capítulo 9. Vou tentar ser bem rápido aqui. Juízes 9, verso 8 em diante, diz assim. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira, reina sobre nós. Porém a oliveira lhe respondeu, deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira, vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhe respondeu, deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira, vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu, deixarei eu o meu vinho, que agrada a Deus e os homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro, vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores, se deveras me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Então, veja, nós temos aqui 3 árvores que simbolizam, de certa forma, Israel. A oliveira, a videira e a figueira. Tá? Na verdade, são 7 culturas que representam. Aí você tem o damasco, você tem o trigo, a cevada, tá? Mas de árvores, aí você tem a oliveira, você tem a figueira e a videira. Aqui é um exemplo do Apolo de Jotão, referindo-se a essas árvores, mas apontando sobre o próprio povo de Israel. Um outro texto que aponta, de certa forma, para essa relação da figueira com o povo de Israel é Oséias. Oséias, capítulo 9, verso 10, vai dizer assim, achei a Israel como uvas no deserto. Vi a nossos pais como as primícias da figueira nova, mas eles foram para Baal-Peor e se consagraram à vergonhosa idolatria e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Então veja, mais uma vez a videira e a figueira. E essa figueira nova, que infelizmente abandonou o Senhor e foi para a idolatria. E esse é todo o contexto do livro de Oséias. O povo que abandonou o Senhor, que adulterou contra o Senhor. Deus como o marido, o noivo, e o povo como a noiva, a esposa infiel. Então, figueira, videira e oliveira apontam para Israel. Depois, a oliveira vai apontar mais para a igreja. Por isso que você tem lá a parábola das 2 oliveiras, saindo, porque refere-se ao povo de Israel do Antigo Testamento e à igreja do Novo Testamento. Portanto, a figueira se transforma no grande símbolo do povo de Israel. Veja ainda Jeremias 24, versos 3 a 7. Jeremias 24, 3 a 7. Então me perguntou o Senhor, que vês tu, Jeremias? Respondi, figos, os figos muito bons e muito ruins.
que de ruins que são, não se pode comer. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, do modo porque vejo esses bons figos, assim favorecerei os exilados de Judá, que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus. Porei sobre eles favoravelmente os olhos, e farei voltar para esta terra. Edificá-lo-eis, e não os destruirei. Plantá-lo-eis, e não arrancarei. Dar-lhe-ei coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor, eles serão meu povo, eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Veja aqui a figueira também como um sinônimo para Israel. O retorno de Israel do exílio é comparado à figueira. O que você está olhando? Figos bons e ruins. Os figos bons, os crentes em Cristo, né? Que assumiriam um compromisso com Deus. Os ruins, aqueles que desprezaram o Senhor. Então, o povo de Israel é comparado a figos. O figo é o fruto do quê? Da figueira. Então, a figueira, o renovo da figueira é o renovo de Israel. Tá certo? Vamos lá então, Gênesis capítulo 3, quando da queda, né, do homem, nós temos aqui que eles fizeram uma situação, aqui, o verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, desde o início, a figueira representa esse povo caído, começando em Adão, lembrando que da descendência de Adão sai toda a linhagem dos homens, inclusive dos judeus, depois dos hebreus em Éber, de modo sucessivamente. O verso 21 também vai dizer: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então a figueira, irmãos, está atrelada ao povo de Deus e ao povo que Deus vestiu, ao povo que Deus restaurou, o povo que Deus trouxe de volta do exílio. O renovo da figueira aponta para a renovação do povo de Israel, o retorno de Israel para a sua terra. Quando nós olhamos ainda para Lucas capítulo 21, verso 20, eu vou ler rapidamente aqui. Quando, porém, vir de Jerusalém sitiada de exército, sabei que está próximo à sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontram dentro da cidade retirem-se. Os que estiverem nos campos não entrem nela, porque esses dias são de vingança, para que se cumpra tudo o que está escrito. Ainda estiverem grávidas que amamentaram naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra, e irei contra este povo. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, até que o tempo dos gentios se complete, Jerusalém será pisada por eles. Isso aqui se cumpriu lá na queda de Jerusalém, no ano 70, onde foi todo destruído e o povo foi levado para as nações. Só que Deus restaura agora Jerusalém. Compare aí com os versos 29, né? Que é justamente a figueira, a parábola da figueira aqui em Lucas. Ainda lhes propôs uma parábola dizendo: vede a figueira e todas as árvores, quando começarem a brotar, vendo-a, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, sabeis que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Aquela geração presente não passou até que a destruição de Jerusalém acontecesse, destruição do templo, e a geração que vê o broto do renovo da figueira também não passará. Por isso, irmãos, estamos às portas. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, essa é verdade, mas nós estamos próximos da transição da segunda vigília para a terceira vigília, né, à meia-noite. Nós estamos vendo o fim do período dos gentios, e essa geração que está vendo o renovo da figueira tem que estar atenta, vigilante, santa, obediente, fiel às sagradas escrituras. O retorno, portanto, do Estado de Israel, a guerra dos 6 dias, coloca fim nos tempos dos gentios e a figueira brota? Será que é isso? Se não for, meu irmão, tudo bem, mas pelo menos nós temos que levar isso em consideração, porque essa geração não passará. Como nós vimos no Salmo 90, uma geração pode subir a 70, vindo vigor a 80. Se você for lá para Gênesis 6, você vai ver a geração durante 120 anos. Nós não sabemos quanto é esse tempo, né? Gênesis 6,
nos é dito assim: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então isso é um período também de uma geração. Então, vamos imaginar que o renovo da figueira seja 67, com a Guerra dos 6 Dias, quando Jerusalém voltou para as mãos de Israel, você pode ter 120 anos para frente, né? Se foi agora em 2017, você pode ter 120 anos, mas você pode ter só 70, você pode ter 80, você pode ter 40, que também é um período de geração, que foi o período que o pessoal ficou no deserto, né? Ou 70 anos, que foi o período do exílio babilônico. Mas, independente disso, nós estamos muito perto. Ok? Dúvidas, irmãos? Se tiver alguma aí, o tempo ainda, você tem 1 minutinho aí para pôr sua pergunta para o término aí da nossa aula. O que eu quero chamar a sua atenção é que quando Jesus finaliza Apocalipse dizendo eu venho sem demora, esse venho sem demora, de acordo com Pedro, de acordo com Lucas, de acordo com Mateus, quando você vai cruzando as informações, ele nos dá um indício do período perto que vai acontecer. Jesus não voltaria sem o renovo da figueira. Israel precisava voltar. A nossa geração é uma geração que viu isso. São detalhes, como o dia de Noé, como o dia de Ló. O intervalo entre segunda e a terceira vigília, na meia-noite, ou seja, a metade da segunda e terceira vigília. Se é 1000 anos, você considera 1000 anos, do ano, vamos pôr 30, do ano 30 do ano 1030, primeira vigília. Do ano 1030 a 2030, segunda vigília. Nesse intervalo começa a terceira vigília. Nos é dito que Jesus vem no meio, entre a segunda e a terceira vigília. É próximo. Nós estamos perto desse tempo, irmãos. Essa é a nossa realidade. Como que você tem que viver nesse período? Crendo na Bíblia. Ela é a verdade. Agindo em obediência, em vigilância, em dedicação ao Senhor. Cuidado com a Babilônia. Cuidado com a besta do mar, cuidado com a besta da terra. Cuidado para não ser ludibriado com heresias, com liberalismo. Não viva um cristianismo meia-boca. Assuma um compromisso sério com as Sagradas Escrituras. Para de seguir revelação contemporânea. Siga as Escrituras. Viva uma vida justa, uma vida santa, de obediência. Se envolva com a obra do Senhor. Pregue o Evangelho. Adore o Senhor, tenha uma vida ativa dentro da comunidade fraternal que o Senhor te deu. Se ela é uma verdadeira igreja de Cristo, se prega as sãs doutrinas, seja atuante, porque o tempo está próximo. O Filho do Homem está às portas.